Boa tarde, pessoal. Vim noticiar aqui que cientistas acharam um capítulo oculto da Bíblia e que diz o trecho. Tá aqui até uma imagem, né? Para você que acha que a Bíblia que a gente tem aí é completa, né? Para você acha que não foram retirados livros, para vocês que acham que os livros apócrifos são livros antibíblicos, né? Que não são inspirações, né? Tá aí mais a prova de que realmente existem trechos da Bíblia que não foram divulgados ou retirados, né? Cientistas descobriram um capítulo oculto da Bíblia, escrito há 1500 anos. Segundo pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus e estava escondida sob duas camadas de pergaminho reescrito. Como isso foi possível? O estudo foi publicado no jornal dos Estados Unidos Testamento, o Novo Testamento em inglês. O trecho estava escondido sob duas camadas de pergaminho reescrito. O documento foi escrito em um pergaminho de 1300 anos atrás. O escriba apagou e socorria porque o pergaminho era escasso na época, né? Então os manuscritos eram frequentemente apagados e reutilizados. O texto havia sido rasgado do pergaminho. Os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta. A luz ultravioleta tornou-se popular entre os cientistas que esperam descobrir documentos secretos, pois o texto oculto absorve a luz e brilha em azul. Ele pode revelar o texto oculto, porque o pergaminho fica marcado pela tinta. Não importa quantas vezes seja reutilizado. Os escritos originais ainda estão impressos no papel. O texto do Evangelho está oculto no sentido de que a cópia em pergaminho no início do século VI do livro dos Evangelhos foi reutilizada 2 vezes e hoje na mesma página pode encontrar 3 camadas de escrita. A passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus da Bíblia, né, segundo a pesquisa. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas antigas das escrituras feitas há 1500 anos. Até então, existem apenas 2 manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos evangélicos. Um na Biblioteca Britânica, em Londres, e o outro descoberto em Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, Egito. O novo manuscrito foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano. O texto ofereceu aos pesquisadores novas percepções sobre as escrituras, que diferem de outras traduções. Um exemplo é a tradução grega de Mateus 12, que diz: Naquela época, Jesus passava pelos campos de trigo no sábado, e seus discípulos ficaram com fome, e começaram a colher as espigas e comer. Já a tradução sírica expressa a passagem como: Começam a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las. O que diz o capítulo como conhecemos hoje? O 12º capítulo do Evangelho Bíblico de Mateus, do Novo Testamento, contém muitos episódios da vida pública de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus caminhou pelo campo em um sábado e alguns de seus discípulos com fome colheram espigas e comeram. O trabalho era proibido no sábado, né? Jesus então faz alguns questionamentos aos que condenaram a atitude dos discípulos, ensinando que a regra poderia ser quebrada em caso de outras prioridades como a fome. Na sequência, Jesus também faz demonstrações sobre a realização de boas ações no sábado. Mas se vós soubesses o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus capítulo 12, versículo 7. Nos versículos adiante, Mateus reconhece Jesus como o servo escolhido por Deus. O capítulo também trata dos demônios, né? O poder de Jesus para expulsá-los mostra que o reino de Deus era capaz de derrotar o de Satanás. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. Há também uma menção do sinal do profeta Jonas, que é tida como a primeira previsão explícita de Jesus em Mateus, a respeito de sua própria morte. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Por fim, a menção ao relacionamento espiritual com os discípulos, né? Em Mateus capítulo 12, versículo 50, que diz: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, para mostrar essa curiosidade aqui, né? Que ainda tem, né, pergaminhos ou trechos das escrituras sagradas que estão sendo ainda descobertos, né? E diferentemente das traduções atuais, né? Que a tradução da Bíblia do Novo Testamento foi do grego, né? Mas tem uma Bíblia chamada Peshitta, né, que é do aramaico, né, que era o idioma original do Salvador, né, do Filho do Altíssimo, né, o Yeshua, né, o nome é Yeshua, o Novo Testamento de Yeshua, Peshitta, né, eu tenho ela aqui, eu vou até ler depois, eu vou trazer até vídeos trazendo trechos dessa versão em aramaico, né,
que diferem muito do grego, né? Porque a grega tem muita inconsistência, né? Tradução equivocada e tudo mais, né? Fazer o quê, né? Mas tá aí, espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa eu vou deixar o link aí para vocês conferirem. E peço que se você for novo, se inscreva aí no canal, deixa o like e compartilha muito, que ajuda bastante. Um abraço.